Nayara. Gente, uma boa tarde para vocês. É com muita alegria, com o coração assim transbordando, que eu volto a casa literalmente. Eu estou em casa trabalhando, claro, há muito tempo, mas eu sou mineira. Eu acho que assim, a minha maior apresentação de quem sou mineira. Eu tenho muito orgulho de ser mineira. Eu digo assim, eu saio de Minas, mas Minas nunca sai de mim. Então, por onde eu vou, eu levo Minas. Moro no interior de São Paulo atualmente, mas quem eu sou, eu devo à minha construção, à cultura, a tudo que eu aprendi em Minas. E a minha construção é mineira. A minha essência é mineira. Então, quando Maiara me diz, sinta-se em casa, muito feliz de me sentir em casa, viu? Muito feliz mesmo. O nosso encontro de hoje, então, eu sou jornalista, formada primeiro em comunicação social, depois minha habilitação vem na área de educação, minha especialização e pós-graduação vem na área de educação, né, com ênfase em educação social, educação mais voltada para ação social e desenvolvimento sustentável. Aí estou no Instituto Ayrton Senna já desde 2018, atuando em programas específicos na área de desenvolvimento socioemocional, tanto de educadores quanto de jovens, adolescentes e crianças. Então, já trabalhei em territórios como presencialmente, Mato Grosso do Sul, Teresina, São Paulo, Ceará, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com um grupo de Sobral também, então, assim, aprendendo muito. E o ano passado tive o convite de estar à frente das formações do Volta ao Novo, pela Undime Nacional, onde nós tínhamos representantes de todos os estados brasileiros e conheci essa equipe maravilhosa de Minas, com Denise, com Lilian, com todas as outras, as meninas, eram 5 a 6 meninas ali conosco participando, sempre ativamente, de modo muito comprometido e engajado, onde o principal objetivo desse programa, no primeiro momento, lá em 2020, era trazer esses módulos para os multiplicadores, essa equipe que participou conosco, de todos os estados brasileiros, eram multiplicadores, e esses multiplicadores, então, tinham como objetivo, e estão fazendo isso, né? Por isso que eu estou aqui com vocês, é levar para o estado de Minas. Para os seus estados. Aí, quando a gente fala de Minas, a gente diz assim, não é para um estado, é para um país, né? Aí, Minas são 853 municípios, se eu não estiver enganado, depois vocês me corrijam, mas mais de 850 municípios. Então, como é que a gente leva para chegar nos territórios e qual é o principal objetivo, né, do programa? É fazer com que esse conteúdo, vocês vão ouvir de vez em quando o meu cachorro, ele sempre vai estar ao fundo das nossas conversas. Quando ele ficar insuportável, a gente fala com ele aqui, mas é isso, né, gente? A gente está de casa, né? Então sinta-se na minha casa também. E aí, quando a gente fala nesse processo de multiplicação, é um processo de multiplicação mesmo, né? Como é que a gente, fazendo esse primeiro momento com os multiplicadores de cada um dos estados, qual era o objetivo e qual era a responsabilidade desses multiplicadores, que aí as meninas aqui em Minas fizeram muito bem esse trabalho e estão fazendo. Levar, então, para as suas regionais, e é por isso que a gente está aqui hoje, levar para as suas regionais, para que cada regional também faça esse processo de multiplicação, para que a gente possa chegar em todas as escolas e nos milhares de estudantes que a gente tem aqui. Eu venho de uma formação de escola pública em Minas, então toda a minha formação é na rede pública de Minas Gerais. Sempre que mudei para qualquer outro lugar, ou que fui, eu sempre dizia, Minas tem uma das melhores educação do país. Então eu tenho muito orgulho disso, muito mesmo, e sei do trabalho que vocês fazem, que vocês desempenham. Então, eu muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Então, acho que é isso, Maiara. Vamos lá. A gente preparou para vocês de uma forma geral, e depois, acho que da minha fala, também a Denise e as meninas, que são as meninas aí que vão estar à frente, que estão à frente dessa construção, vão trazer maiores informações sobre o programa, sobre a implementação do programa no estado, né, Maiara? É isso mesmo, né? Isso, Edna, isso mesmo. Após a sua apresentação do vídeo, a gente combinou que teríamos a sua fala e no final a Denise faz a inserção, sim, sobre a divisão regional do programa. Tá bom. Você quer passar então? Você tem um vídeo para passar agora? É isso? Isso. Eu vou pedir só por gentileza que vocês confirmem para mim se está tudo ok com o áudio, tá bom? Vamos lá.
o seu áudio, Edna. Eu vi. Obrigada, Mayara. Ficou muito bom esse vídeo. Parabéns, meninos. Vocês são demais. Assim, com certeza ficou aí um convite para que vocês todos que estão aqui participando conosco desse encontro hoje possam conhecer o programa Volta ao Novo. E aí, eu trouxe bem rapidamente, assim, eu não vou conseguir entrar em detalhes de conteúdo, mas é só para dar uma pitadinha, né? É um tira-gosto para que vocês possam aprofundar nesses conteúdos, nesses encontros, nesse processo de multiplicação do programa Volta ao Novo, que está sendo coordenado aí pelas meninas que foram apresentadas. Então, para trazer essa fala geral, o que eu trouxe para vocês? Uma apresentação rápida. E aí, eu trouxe vários conteúdos nos slides que depois, Mayara, Denise, todo mundo, vocês podem ficar, transformar em PDF e disponibilizar esse material para todo mundo que está aqui, para os dirigentes que estão aqui, porque eles têm vários links de referências onde podem buscar mais informações. E são os links de referências que vão ser trabalhados com maior profundidade também nas multiplicações. Para começar, no Instituto Ayrton Senna, a gente trabalha com uma analogia, né? E essa analogia, quando a gente fala do desenvolvimento socioemocional de educadores, a gente diz assim, né? Quando você está no avião, e aí você chega e eles começam a dar aquelas recomendações sobre segurança, né? A comissária de bordo, ela fala para você, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, caso aconteça alguma questão ali que precise usar a máscara, né? Por que essa recomendação? A Andréia trouxe na fala dela, a Sueli, quantos nossos jovens, adolescentes, crianças estão impactados e estão sendo cada vez mais impactados? Para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa também olhar para a gente e se ajudar. Né? Então, assim, eu não tenho muita força, eu não consigo fazer muito se eu não conseguir, de fato, me ajudar. Então, nesse processo, quando a gente fala de desenvolvimento de educadores, de olhar para você, a gente diz assim, que tal olhar para você, para depois, nesse processo, você também poder ajudar o seu estudante, a pessoa que trabalha com você, toda a equipe escolar. Então, por isso, a gente usa muito, né, nesse caso do desenvolvimento socioemocional de educadores, para a gente colocar máscara, para a gente se olhar nesse processo. Mesmo que eu leve um programa para a escola de desenvolvimento socioemocional, que tem como objetivo principal trabalhar o desenvolvimento dos nossos estudantes de forma muito conectada, a gente acaba também olhando para a gente, mesmo que esse não seja o objetivo principal. Mas ao fazer os exercícios, ao propor as atividades com os nossos estudantes, ao fazer o nosso planejamento de aula, a gente também está olhando para a gente, né? Então, por isso que a gente usa essa analogia quando a gente fala do desenvolvimento socioemocional de educadores. Para falar sobre isso rapidamente, gente, eu trouxe só uma agenda que é rapidinho, que eu gosto de fazer essa agenda assim. Qual é o caminho que a gente vai percorrer, tá? A gente pode passar, Mayara, o caminho é assim, a gente faz uma acolhida, e olha a importância da acolhida para inspirar. A gente fala um pouquinho do papel desse professor, contextualiza, né, essa questão das macrocompetências socioemocionais, traz a importância desse desenvolvimento delas e dos temas principais que cada uma delas relaciona de forma muito direta e que vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, experimentar atividades, trabalhar os conteúdos durante o processo de multiplicação que vai estar sendo coordenado por essa equipe tão bacana e tão envolvida e comprometida que é a equipe de Minas. Eu sou muito puxa-saco de vocês. Então, assim, quando fala, porque a gente é bom mesmo, né? Porque a gente gosta daquilo que a gente faz, porque a gente se envolve naquilo que a gente faz, porque a gente acolhe o outro. Esse é o nosso grande diferencial, porque a gente tem orgulho de poder fazer isso, né? Então, assim, e compartilhar com vocês um pouquinho sobre os meus aprendizados ao longo desse processo. Para começar, então, sempre a acolhida, sempre uma frase para dizer por que a gente está aqui, para ajudar a refletir, para ajudar a inspirar. E aí eu trouxe Rubem Alves, né, Mayara, que é o próximo slide, e o Rubem Alves, como um bom mineiro também, dispensa apresentações, ele diz assim: eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Esse processo de desenvolvimento socioemocional, ele é um processo de autoconhecimento. Ele é um processo da gente olhar para a gente, né, e dizer assim, o que eu estou sentindo hoje? Por que eu estou sentindo isso? No que isso pode me ajudar a desenvolver outras habilidades, outras competências? Então, assim, a gente está falando de um ser, sabe, inteiro, pleno. A gente não está falando de, agora vamos ter aulas de desenvolvimento socioemocional na nossa escola. Não, a gente está falando que a gente vai passar, de fato, que a gente já fazia isso. A gente já sempre, professor é alguém que sempre considerou
o desenvolvimento socioemocional, porque senão ele não conseguiria levar adiante suas aulas com seus estudantes. A diferença é que agora a gente põe uma lupa, a gente olha para isso, traz intencionalidade para esse processo, para esse desenvolvimento, e fala por que que a gente está fazendo isso, e compartilha com os nossos estudantes. Então, Rubem Alves, quando ele diz isso, ele diz assim, a gente tem que estar aberto para fazer, porque dói, dói, dói olhar para a gente, descobrir lugares na gente, ali aqueles cantinhos na gente, que a gente ainda não tinha parado para olhar para eles, né? Da dor. Mas a gente cresce. Então, quando ele diz assim, é preciso raspar essas tintas, é preciso raspar aquilo que a gente achava assim, é certo, não, pode ser que tenha um outro lado, pode ser que tenha um ângulo que eu ainda não olhei para ele. Desencaixotar essas emoções que a gente achava que era normal de sentir e dizer assim, dá para melhorar isso, dá para ter mais equilíbrio, né? Dá para buscar. A gente não precisa eliminar, e não é disso que a gente está falando dentro da macrocompetência da resiliência emocional. Não é eliminar, é entender, compreender, equilibrar e fazer um bom uso disso daqui para frente. Recuperar os nossos sentidos no sentido de ser capaz de olhar para as pessoas e ver as pessoas, no sentido de ser capaz de ouvir. Esse momento que a professora Andréia traz, professora Sueli, todo mundo na sua fala, a gente precisa abrir espaços de escutas nos nossos ambientes. Sejam eles ambientes virtuais, sejam eles ambientes, né, espaços físicos, mas qual é o momento de acolhida, esse momento de escuta que a gente vai fazer? Ouvir o outro, para que a gente possa, de fato, entender o que o outro está falando, do que ele precisa. Aí a gente diz, estou aqui, hein? Se precisar, eu estou aqui para te ajudar. Isso é recuperar sentidos. Então, para mim, Rubem Alves traz tudo isso que a gente vai falar aqui hoje nesse nosso encontro. E para falar disso, para começar, a gente pode passar os slides, Mayara. A gente vai falar, então, quem é esse educador, né? Quando a gente olha para esse educador dentro desse movimento, dentro dessa política pública de educação integral, que é prevista dentro da BNCC, então a gente não está falando de algo que está desassociado, não. A gente está falando de um desenvolvimento integral, previsto na nossa BNCC, previsto nos nossos currículos estaduais e nos nossos currículos municipais, através quando a gente olha para as competências gerais da BNCC e quando a gente levou isso para os nossos territórios, né? Quando a gente faz essa transposição para os nossos territórios. Então, esse professor, ele é esse mediador desse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Ele vai mediar, ele vai ajudar com que o estudante encontre seus caminhos, que o estudante consiga perceber que tem relação entre a teoria e a prática. Quais são essas relações, né? Quais são essas conexões? A importância da gente descobrir esses conhecimentos, a importância da gente valorizar os conhecimentos prévios. E vocês devem conhecer muito bem um educador que eu gosto muito, mineiro, sempre tem as minhas referências mineiras na veia, que é o Tião Rocha. E o Tião, que é um educador popular, ele fala sobre isso. A gente precisa olhar para os meninos, quando os meninos e as meninas chegam nas nossas escolas, eles não chegam vazios. Cada um deles traz o seu aprendizado, o seu lugar de onde vem, a sua cultura, tudo isso. Então, ninguém chega vazio. Por menor que ele chegue, ele tem lá seus aprendizados. A gente precisa valorizar tudo isso, esses conhecimentos prévios, né? E esse educador que valoriza esses conhecimentos prévios, que faz essa conexão entre a teoria e a prática, e que faz essa interação entre, né, a experiência como elemento central nessa construção dos saberes, esse saber que só é construído de forma coletiva, na troca, né? E é bonito tudo isso no discurso, né, gente? É bonito tudo isso quando a gente lê no Paulo Freire, é bonito tudo isso quando a gente lê nas nossas referências teóricas, mas ele é muito mais bonito quando a gente leva ele, seja para o chão da sala de aula, seja agora para os nossos grupos de aulas virtuais, mas é isso, como é que a gente faz com que tudo isso fique bom nas nossas práticas pedagógicas. Tudo isso só vai fazer sentido se a gente levar para as nossas práticas pedagógicas. E aí sim a gente consegue fazer essa formação humana mais completa e mais integrada. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento socioemocional, a gente está falando daquilo que já está previsto nos documentos principais que permeiam, como a base, por exemplo, nacional, né, a base comum nacional. E aí a gente está falando disso tudo, mas como é que a gente faz essa transposição disso para a sala de aula? Então a gente precisa olhar, e a gente sempre olhou,
É isso que eu estou dizendo para vocês. O professor sempre valorizou o desenvolvimento socioemocional. A questão agora é a intencionalidade. Então, marquem bem essa palavra. A intencionalidade do desenvolvimento agora nos nossos processos de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente for fazer a nossa sequência didática, quando a gente for trabalhar com os nossos educadores, qual é a intencionalidade de desenvolvimento socioemocional que a gente vai dar? Como é que a gente compartilha isso, né? Então, por que a gente está falando de tudo isso? E aí eu vou passar muito rápido, porque as professoras André e Sueli já trouxeram. A gente tem pesquisas dizendo o professor está dizendo que ele não está conseguindo lidar com tudo isso que ele está vivendo. Então, as pesquisas, esse daqui é uma pesquisa que está aqui a referência, que vocês podem buscar. Instituto Península trouxe e fez várias buscas, vários momentos de escuta com professores em diferentes momentos no ano passado, onde ele percebeu que 50% dos professores, né, ouvidos, estavam preocupados com a sua saúde mental. Eu imagino que continuam, e pode, eu não sei atualmente como é que está esse número, porque esses dados que eu estou trazendo para vocês, foi de uma escuta que foi feita entre 13 de abril e 14 de maio de 2020. Eu não trouxe dados da última pesquisa ou de mais atual. Essa daqui foi uma das primeiras que foram feitas, tá? Essa daqui, na verdade, foi a segunda etapa da pesquisa do ano passado. E aí ele fala assim, né? Esse professor, esse educador, ele estava preocupado não só com o desenvolvimento cognitivo dos seus estudantes, que foi isso que a professora Andrea disse. Teremos perdas? Muitas perdas. Do cognitivo, bastante. Mas esse professor também estava preocupado como o nosso estudante está em casa. Né? Se ele tem comida, estão cuidando dele, como ele está sendo cuidado, em que circunstâncias ele está, como é que está tudo isso. Então, esse educador se preocupa com isso também, e se preocupa muito com essa questão. Né? E aí a gente vê nessa pesquisa que 75% dos educadores não receberam suporte emocional para poder estar lidando com isso, e isso a gente está vendo lá atrás. Então, como é que a gente está ajudando e dando suporte? Eu acredito muito que o desenvolvimento do programa Volta ao Novo, nas nossas regionais e depois, né, nas nossas escolas, pode ser um instrumento que ajude, sim, a gente criar uma grande rede de apoio que se ajude. Então, assim, a gente não vai fazer nada sozinho. Eu gosto muito nesse movimento de multiplicação, né, de sair daqui, de ir para as regionais, de chegar nas escolas chegar com os coordenadores e envolver o maior número possível dos nossos profissionais, porque sozinho, de fato, a gente não vai conseguir. Mas se a gente tiver outras pessoas junto com a gente, aí é mais fácil. Né? Aí fica, de fato, mais fácil da gente realizar. E 55% dos professores declararam que gostariam de um suporte emocional e psicológico. Edna, agora você está dizendo que o professor vai virar psicólogo. Não, não é isso, né? Quando a gente fala, o professor vai começar a desenvolver programa de desenvolvimento socioemocional com seus alunos. Não, é criar de fato e ter de fato uma rede de apoio nos nossos municípios, com outras áreas também que podem dar suporte, a área da assistência social, a área da saúde, como as meninas já disseram, que estão trabalhando pra caramba, né? A área que tem os psicólogos que podem estar trazendo maiores conhecimentos, colaborar. Eu acho que a grande palavra que a pandemia trouxe é de colaboração. E aí fica muito forte uma das grandes. Sem colaboração, a gente não continua, né? Então, a gente precisa se ajudar para poder chegar lá mais longe, para poder fazer isso que a gente está se propondo. E aí, por que a gente está falando disso? Porque as demandas que vêm dessa profissão docente, elas impactam diretamente no emocional desse professor, então a gente tem cada vez mais professores estressados, e tínhamos um cenário muito forte disso, né? O professor, ele tem demandas muito intensas em relação a diferentes âmbitos, né? Na gestão emocional, na gestão de sala de aula, na relação e na comunicação com diferentes pessoas, é com família, é com outro educador, é com o estudante, então ele está sujeito também aí a um processo de anos que a gente está vendo e que carrega, né, de vários anos aí, de desvalorização social da profissão. E aí um outro lado que eu acho que a Andréa destacou na fala dela no início, que eu gosto muito de fazer link, é se a gente tem um ganho aí, se a gente consegue olhar, é o quanto a profissão docente em 2020 foi valorizada. Né? O quanto de fato a gente olha e fala, puxa vida, o professor é alguém que faz muita falta. Os nossos estudantes falaram isso, os pais, as mães, os responsáveis, os outros professores, a gente mesmo, como a gente está valorizando a nossa profissão hoje.
Eu acho que assim, como é que você valoriza hoje a sua profissão? Por isso, quando a gente fala disso tudo, eu trouxe esse cenário, e aí a Mayara já vai passar para o outro slide também, é assim, como é que a gente faz com que esse educador tenha um desempenho melhor? Se ele tem um cenário desafiador, se ele tem uma profissão que tem diferentes demandas e que essas demandas vão puxar muita energia dele, vão exigir conhecimento dele, vão exigir disciplina, planejamento, vão exigir não só profissional, mas a gente sabe que a gente tem a casa, tem as nossas relações, tem a nossa família, né? Tem tudo isso também que exige da gente. Então, assim, como é que eu faço com que esse desempenho desse educador seja cada vez maior, que ele tenha maior crença de alta eficácia, e eu vou falar disso na sequência, buscando o maior equilíbrio, né? Então, buscando fazer essa relação entre desenvolvimento de competências socioemocionais e de competências cognitivas, buscando mais conhecimento, mais leitura, mais estudo, e ainda relacionando isso com essas demandas específicas que ele tem, ou seja, de maior comunicação, de relacionamento interpessoal, porque ele atende pessoas, ele está o tempo todo tentando resolver situações, é isso que a André estava falando também, né? E vocês que estão nas secretarias, dirigentes, quantas demandas diárias e diferentes aparecem, né? Então, como é que esse ambiente de trabalho, as condições do nosso ambiente de trabalho, elas podem favorecer esse nosso desempenho do educador, né? Esse desempenho. Então, por exemplo, quando eu estou numa secretaria, ou quando eu estou numa escola, quando eu estou num ambiente de trabalho, onde eu consigo ter um grupo que eu troco com ele, um grupo que eu consigo trazer ideias e ele soma. Quando eu me sinto cada vez mais pertencente a um coletivo, eu tenho melhor desempenho. Eu consigo atender mais e melhor as minhas demandas específicas. Eu consigo buscar mais conhecimentos e eu consigo me desenvolver melhor para que, de fato, eu alimente essa crença da autoeficácia. E aí, para falar da crença de autoeficácia, a gente tem uma macrocompetência que as meninas vão trabalhar com vocês e que vocês vão trabalhar nos nossos materiais, que é a da autogestão. A da autogestão, ela trabalha diretamente, e a André já trouxe essa macrocompetência, um tema principal dela é trabalhar essa questão da autoeficácia. Então, quanto mais o educador, esse profissional, né, dessa profissão do docente, ele consegue de fato entender como é feito seu planejamento, como ele faz a gestão do tempo, como ele realiza o seu trabalho, como ele acompanha, como ele avalia o trabalho desenvolvido. Quanto mais ele consegue perceber que ele tem boas práticas, que essas boas práticas têm bons resultados, ele vai adquirindo cada vez mais essa crença da autoeficácia. E isso faz toda a diferença na vida do professor, porque aí é quando ele olha e ele fala, ele se sente motivado, ele fala, eu fiz a escolha certa, eu estou na escolha certa, na profissão certa, né? Esse professor que tem uma melhor autoeficácia, ele apresenta menores níveis do burnout, né? Que eles são mais proativos, eles são mais motivados. Então, aqui nesses slides, tanto aqui nesse quanto no próximo, que a Mayara vai colocar para vocês, a gente traz evidências de que quanto mais eu desenvolvo de fato competências que estão relacionadas com a autogestão e que aí dentro do modelo organizativo que o Instituto Ayrton Senna adotou e que vocês vão trabalhar com profundidade no programa, a gente fala da organização, da responsabilidade, da persistência, da determinação e do foco. Então, quanto mais eu consigo trabalhar essas competências socioemocionais, mais eu tenho melhores resultados profissionais e pessoais. Então, a gente não está dizendo só que, quando eu desenvolvo competências socioemocionais dentro da escola e na minha profissão eu sou melhor. Não. Eu sou uma pessoa que me conheço mais. E quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que eu posso, eu me vejo melhor como pessoa. Se a gente está falando, né, desse desenvolvimento integral e pleno, é a pessoa, dentro e fora da escola, independente de onde ela está. Né? E aí eu queria trazer no outro slide, vai ficar com vocês esse material que tem essas evidências. Então, o Instituto trabalha muito com base em evidências. Nenhum trabalho do Instituto é feito a partir de achismo. A gente sempre trabalha baseado em estudos e evidências para comprovar de fato que a gente está olhando para esse desenvolvimento com seriedade e profissionalismo, né? Então, o que é essa autoeficácia que eu falei para vocês, que é um principal tema aí que permeia a autogestão?
Essa autoeficácia para ensinar, ela é entendida como a crença do educador sobre as suas crenças em alcançar metas de ensino e da aprendizagem e apresenta um grande impacto sobre quão eficaz o educador efetivamente consegue ser. Ou seja, quanto mais eu me sinto capaz, eu sou melhor. Então, quando eu vejo meu estudante tendo um bom resultado dentro daquele conhecimento que eu apresentei, dentro das atividades que eu coloquei como desafiadoras para ele realizar, quanto mais ele tem um melhor resultado, eu também me sinto bem. Eu também digo assim, puxa vida, que bom! Ele entendeu, e que bom! Eu me fiz ser compreendida, eu estou ajudando, eu estou colaborando. Realmente eu fiz a escolha certa. Então, pensa que prazer que é esse sentimento e essa crença da autoeficácia. Eu busco saber mais, eu busco melhorar dentro do meu processo. Então, esse é o tema principal, na verdade, ele permeia aí esse desenvolvimento da autogestão que as meninas vão trabalhar. Depois a gente tem uma outra macrocompetência, que é a resiliência emocional. E a resiliência emocional, ela já está no próximo slide, né, que a Mayara vai trazer para a gente. A resiliência emocional, eu acho que ela tem sido exigida da gente, assim, dos pés à cabeça, da hora que a gente levanta, a hora que a gente vai deitar, a hora que a gente dorme, o tempo todo. Haja resiliência emocional. E quando a gente está falando, né, dessa macrocompetência, a gente não está dizendo que a gente vai eliminar sentimentos ruins da nossa vida. Não é isso. Porque a gente aprende muito no amor e na dor, não é isso? É verdade. Então, não é eliminar o estresse, eliminar a frustração, porque isso faz parte da gente, isso faz parte da vida que a gente vive. É equilibrar. Como é que eu vou conseguir, de fato, entender os gatilhos que despertam essa ansiedade, esse estresse? O que está gerando esse sentimento que não está me fazendo bem, que está me fazendo perder o controle, ou que não está me fazendo produzir, e como eu lido com isso? Então, a gente trabalha muito na resiliência emocional, o tema principal é a autorregulação emocional. É você se perceber, você se conhecer, então você descobrir como é que você faz essa trajetória. A gente tem uma atividade que eu queria dizer para vocês. Vocês já pararam para pensar? Na agenda maluca que a gente está vivendo ultimamente, né? Eu vivo me cobrando isso. Qual é o tempo que você tem para você? Quando é que é o seu momento? Quando é que é o momento assim que você não vai ouvir mãe, ou que você não vai ouvir fulano? Não, é o seu, é você com você. É a hora de você fazer o seu pilates, é a hora de você fazer a sua, sabe, caminhada também agora não dá, né? Então faz seu pilates aqui na sala, virtualmente, faz corrida parada no lugar, entendeu? Mas cuida de você, faz uns exercícios de respiração, mas como é que você cuida de você? Assiste um bom filme, né? Então, eu queria indicar para vocês no próximo slide, dentro do Instituto Ayrton, do site do Instituto Ayrton Senna, tem um espaço que chama Espaço Educador. Nesse Espaço Educador, eu deixei o link aqui, então, como vocês vão ter acesso ao material, vocês vão ter acesso ao link também. Nesse Espaço Educador, vocês vão ter aqui, tem um curso que está em andamento, que é esse daqui, olha, é a série Socioemocional de Educadores. O primeiro fala de resiliência emocional, o primeiro da série, depois fala de abertura ao novo e a autogestão, e depois traz a amabilidade. Vocês estão vendo aí essa sequência? É bem bacana, gente. Como é que faz? Entrou no link, quem não tem cadastro ainda, se cadastra, e quem já tem pode usar o seu próprio, coloca lá o seu CPF e uma senha. E aí colocou lá seu cadastro, você faz os cursos que tem lá. Então, vale super a pena. Ah, a última eu esqueci, ó, é amabilidade e engajamento com os outros, porque a pessoa é um pouco míope. Então, como a letra ficou pequenininha, não tá me chegando, mas eu puxei aqui no meu. Então, assim, essa é uma dica para buscar saber mais. Esse tempo que a gente tem, ele é rápido, passa correndo, não dá tempo de trazer tudo que eu queria trazer para vocês, e como uma boa mineira, a pessoa gosta de falar muito, então por isso que eu já ponho a dica, tá bom? Então, da resiliência emocional, tem um tempo para você, porque, de fato, quanto mais a gente consegue lidar com esses sentimentos, seja ele a ansiedade, o estresse, a frustração daquilo que sai do nosso controle, a gente consegue trabalhar a autoconfiança. E aí a autoconfiança é aquela nossa capacidade de nos mantermos otimistas, mesmo em situações das mais adversas. Então, eu acho que a gente está precisando, de fato, trabalhar muito essa autoconfiança aí, tá bom? Aí a gente vai para uma outra macrocompetência, que é a abertura ao novo, que está na sequência aí, né?
que o quanto é importante a abertura ao novo para o nosso fazer docente, né? Porque esse novo dá medo, né? Esse novo é algo que sai daqui da nossa rotina, sai daquilo que é o normal. A história do novo normal, para mim, de novo não é nada. Assim, não é novo normal, é algo muito estranho. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente se readapta a tudo isso? E aí eu estava falando hoje com a Dê, né? Um dia de cada vez. A gente faz os planos, a gente planeja, a gente tem as nossas ações, a gente tem os nossos objetivos, mas a gente todos os dias de manhã acorda, respira e diz: é um dia novo. Né? O que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu tenho programado para hoje? Qual é o meu planejamento? Respira e segue, um dia de cada vez. Né? Então, como é que a gente lida com esse novo? E aí diz que o educador que lida com esse novo, ele tem muitas vantagens. Então, quando ele desenvolve essas competências relacionadas à abertura ao novo, que é o próximo slide, é um educador que tem maior capacidade de ser flexível, sabe? Traz maior flexibilidade. Olha a importância da gente ser flexível. Flexível de ir até o limite e voltar. A gente não volta igual, a gente volta diferente, mas a gente volta. A gente não se quebra. É diferente da resistência, né? Eu sou flexível, eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou respirar de novo e vou estar diferente aqui para seguir. Ele cria novas oportunidades, ele dá novas formas, ele olha para as coisas de modo diferente. Dentro da macrocompetência, da abertura ao novo, a gente tem a curiosidade para aprender. Professor é curioso de natureza. Né? Curiosidade para aprender no que diz respeito à paixão por aquilo que a gente faz, de novo. Não é só fazer por fazer, mas é ter paixão para fazer. Né? E aí a gente tem outros, que é o interesse artístico, que é a imaginação criativa. A gente tem que ter sido, e a gente tem exigido muita criatividade da gente ao longo desse processo. Então, poder, de fato, desenvolver competências que estão relacionadas à abertura ao novo é essencial. É essencial para esse novo profissional que está sendo construído todos os dias e que cada dia tem um novo desafio, um novo aprendizado. Como é que a gente está lidando com esse novo profissional que todos os dias, não é só novo profissional, mas novo pai, nova mãe, novo amigo, novo esposo, né? Nova esposa. Então, como é que a gente lida com essa nova pessoa que todos os dias está se reinventando, né? E aí a gente consegue enxergar novos ângulos para velhos problemas, né? Olhar para o outro ângulo, olhar para um outro lugar que a gente ainda não tinha visto e cooperar. Eu acho que a história da colaboração aqui no Abertura ao Novo, ela vem muito forte, né? Como é que a gente coopera de fato. Então, a abertura ao novo e as competências socioemocionais que estão sendo trabalhadas dentro dessa macrocompetência, e o professor que consegue fazer esse desenvolvimento, olha que bacana, ele lida melhor com essas mudanças. Ele é capaz de criar novos aprendizados. Então, a gente, na sequência, a Mayara vai para uma outra macrocompetência e vocês vão percebendo que todas elas têm uma relação muito forte. A gente traz elas separadas para a gente ter o conhecimento, para a gente poder ter um letramento socioemocional, que a gente diz, saber definição, saber do que estamos falando. Esse modelo organizativo adotado pelo Instituto Ayrton Senna não foi criado pelo Instituto, ele é baseado em outros modelos, não existe só esse modelo. No mundo, a gente tem centenas de modelos de desenvolvimento socioemocional. Esse modelo é um modelo que foi adotado pelo Instituto, é um modelo baseado na OCDE, né, o modelo do Big Five, que já era adotado pela OCDE, que tem uma vasta evidências e pesquisas que dizem e que trazem evidências do quanto a gente tem de resultado nesse programa. Então, é muito importante que a gente possa estar olhando por que dessa escolha, tá? E não é para falar para vocês que agora a gente vai ter aulas separadas disso. Eu estou trazendo separado só para a gente entender como é que isso faz parte do todo. E aí, retomando, a outra macrocompetência é a amabilidade, que é aí o coração de tudo isso, né? Então, como é que eu consigo planejar melhor na autogestão? Como é que eu consigo ter maior eficácia? Como é que eu consigo estar aberto a esse novo, entendendo que é esse olhar para essas mudanças, buscando novos conhecimentos, sendo criativo cada vez mais, mas ter o meu, né, sendo mais resiliente emocionalmente, entendendo os meus sentimentos, as minhas emoções, trabalhando com elas, tendo maior equilíbrio, para que a gente possa, de fato, também olhar para o outro. Porque até agora a gente falou de competências socioemocionais que estão muito relacionadas comigo. E como é que eu olho para o outro?
né? E o outro, porque é um relacionamento intra e interpessoal, né? Então, a amabilidade, ela diz respeito à nossa capacidade de escuta ativa, empática, de respeito pelo outro, né? Então, como é que eu, de fato, tenho essa empatia pelo outro, esse respeito pelo outro, para poder me colocar no lugar do outro e poder, de fato, fazer junto com ele. Então, o educador, que tem competências socioemocionais dessa macrocompetência desenvolvida, ele cria, ele estabelece e cria maiores vínculos com seus estudantes, com seus pares dentro do seu trabalho. E aí, a gente tem a última, né? Eu estou passando porque a gente está com o tempo esgotado, né, Mayara? Mas a gente tem também a macrocompetência do engajamento com os outros. Ah, eu só queria destacar uma coisa. Desse momento que a gente está vivendo, nesses momentos de escuta que a gente pode proporcionar e de acolhimento que a gente pode proporcionar e deve proporcionar aos educadores, aos estudantes, a todos os profissionais de educação. Não são só os estudantes que precisam ser acolhidos, todos os profissionais que envolvem um ambiente escolar precisam ser acolhidos. O professor precisa ser acolhido, né? Então, essas competências da amabilidade, né, da empatia, do respeito, de poder olhar para o outro, são fundamentais nesse momento de acolhida, tá, gente? E o engajamento com os outros é essa nossa capacidade, de fato, de trazer na fala essa assertividade, de ter essa iniciativa social e de ter o entusiasmo. O professor tem brilho nos olhos, né? Tem coração em chamas, de fato, né? Faz tudo isso e faz com muito amor, né, André? A gente estava falando no começo sobre isso. Quando a gente faz isso, acreditando nisso, né? Então, o professor que tem maior engajamento, maior essas capacidades, né? Essas competências mais desenvolvidas, ele consegue interagir melhor com seus colegas de trabalho. Lembra quando a gente falou que esse ambiente de trabalho, ele também interfere nesse desenvolvimento e nesse desempenho do educador? Então, quanto mais engajamento com os outros eu tenho, né, quanto mais essas competências eu tenho desenvolvidas, mais eu consigo trabalhar nesse coletivo de forma colaborativa e cooperativa. E aí, de fato, todo mundo tem um grande ganho aí. E aí, eu queria trazer para vocês esse último, só são os dois últimos, que é o compartilhando os aprendizados, né? Nesses dois, 2019 foi fisicamente em vários territórios que eu trabalhei, o desenvolvimento socioemocional de educadores e de estudantes, e 2020 de forma virtual. O que eu vi, ouvi, senti, experimentei na prática, eu vou resumir aqui nesses balãozinhos para vocês, que é assim, a diferença do que o professor e o educador faz hoje é a intencionalidade no desenvolvimento socioemocional, porque ele sempre fez. Mas a intencionalidade faz toda a diferença, porque eu deixo claro para você o que eu entendo por empatia, o que é essa definição. Quando a gente está fazendo uma atividade que ela exige esse desenvolvimento dessa competência, como é que a gente faz esse desenvolvimento? Se, de fato, a atividade que a gente está desenvolvendo está proporcionando esse desenvolvimento. Então, sai daquilo que é por baixo do tapete, sabe? Agora tem intenção. Se tem intenção, tem objetivo. Se tem objetivo de aprendizagem, tem estratégias para desenvolvimento. Se tem estratégias, eu consigo olhar os indicadores. Se tem indicadores, eu consigo ver resultado e avaliar resultado. Tá vendo, gente? Faz toda a diferença quando traz a intencionalidade para o processo. Quem é o chave nesse processo é essa mediação do educador ao longo desse processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor trazendo e fazendo essa mediação, a gente consegue fazer, de fato, nos territórios, essa rede de apoio, ninguém precisa fazer isso sozinho, e a gente consegue fazer um movimento, que eu vejo no programa de desenvolvimento socioemocional, um movimento de autorreflexão e autoconhecimento. Para mim, essa é a palavra-chave. Cada vez mais, quando mais eu me conheço, melhor eu sou, melhor eu me torno. Eu me torno melhor para mim e para o mundo, e para as pessoas que vivem comigo, não tem? E aí, para mim, esse é um novo jeito de ser, de viver, com maior significado, e um significado muito mais ampliado, né? E para todo mundo. Quando você ouve estudantes, eu ouvi estudantes de sexto ano, né, com 11 anos, falando sobre o desenvolvimento socioemocional, falando sobre entusiasmo, falando sobre competências socioemocionais nas atividades, faz toda a diferença. Então, assim, você fala, é isso, eu acredito muito nisso. E aí, como mensagem final, antes de passar a palavra para a Denise, que ela vai trazer, eu queria deixar para vocês um poema, um trecho do poema do poeta Manuel de Barros,
que eu aprendi a amar e respeitar no Mato Grosso do Sul, no trabalho que eu fiz lá com os educadores do território. E diz assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros, que na sua simplicidade linda e riquíssima, mostra pra gente que a gente precisa retomar quem a gente é todos os dias e que a gente pode ser várias pessoas todos os dias e tá tudo bem. O lance é você se conhecer, né, e fazer o melhor sempre. Então, foi rápido, mais rápido até, Denise, eu espero que tenha, tem todas as referências aí, Maiara e Denise, eu não aprofundei mesmo porque a gente estava aí com o tempo reduzido. As meninas vão passar para vocês, mas eu tenho certeza que essa jornada está só começando. Ela vai ser linda e eu tenho certeza que essa jornada com as meninas vai ser muito proveitosa para todo mundo, de autoconhecimento. Obrigada, gente! Dê o seu microfone, está Dê. fechado. Que saudade de vocês! Desculpa! Etna, muito, muito obrigada, de coração. Você sabe que você mora no meu coração, né? E eu vou te pacar, viu? Tô te devendo café, queijo, biscoito, doce, coiabata, tô te cachaça, tô te devendo tanta coisa. Pode ficar tranquila que eu vou pacar. E aqui em Minas Gerais, a gente tem um costume nos nossos eventos, que seja fórum, que seja seminário, a gente sempre recebe dos municípios, sempre um acrato. No seminário do ano passado, a professora Sueli recebeu uma horta, na verdade, uma horta, uma cesta cheia de alface, couve, cebolinha, e ela não deu para ninguém, ficou só com ela. Então, assim, se sinta que você está recebendo uma cesta de abraço, uma cesta de carinho, uma cesta de gratidão, uma cesta de horta, de muito queijo, de muito beijo. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza, o pessoal aqui, eu fui acompanhando o chat, todo mundo foi agradecendo, concordando com você. Tenho certeza que o pessoal já está todo mundo curioso para poder participar. O programa, gente, é muito bacana. A gente quer trazer uma leveza no dia a dia de vocês. Realmente está uma assistência, está duro para todo mundo, está pesado para todo mundo. Mas se nós não nos unirmos, se a gente não pecar com Deus, se a gente não pecar com o próximo, se a gente não acolher, não é só acolher alguém, eu perdi uma pessoa da minha família, então as pessoas da minha família vão me acolher. Não, a gente tem que acolher o mundo, a gente tem que acolher todo mundo. Rezar está sendo duro para mim, sim, mas eu não consigo rezar só para o Marco Aurélio. Eu rezo para as outras famílias também, eu rezo para as pessoas que estão indo, porque é pesado para todo mundo. Quanto que a gente queríamos passar um dia isolado de todo mundo? Quanto mais um ano, e não está acabando. A gente, acredito eu, que a gente vai ter que ficar mais 2 anos, porque mesmo quando todo mundo vacinar, a gente vai ficar com medo, né? Então, estamos em novos tempos, tudo daqui para frente vai ser novo. Eu aprendi, você aprendeu, tenho certeza que cada um de nós aprendeu um pouquinho com essa pandemia. Eu desejo muita paz, muita saúde, se cuidem, porque o negócio é feio, viu, gente? Uma coisa a gente perder alguém que a gente, a vida, né, vai levando aos poucos, uma coisa a gente perder assim, de repente, a gente se revolta com o mundo, mas não se revolta com Deus. Eu queria convidar todo mundo para poder fazer atenção do programa. O que significa essa atenção? É você aderir ao programa, né? Que aí a nossa equipe vai entrar em contato com o município para a gente poder estar passando todo esse aprendizado, toda essa cadeia que a Etna passou. Etna, muito obrigada. Professora Sueli, você sabe que eu te amo. Professora André, você sabe que eu amo você. Maiara, obrigada pela força que você tem me dado sempre. E sim, agradeço todo mundo, é uma oportunidade de eu falar o carinho,
o respeito que todo mundo teve comigo nesse momento. Então, vamos trabalhar, vamos bola para frente, que a fita continua, né? E Deus quer que, se Deus deixou a gente aqui, sinal que é para a gente trabalhar e para a gente ficar firme. Contem com um time sempre. Ah, só um recadinho aqui. Gente, a partir de ontem, todos os municípios que não filiou a um time até sexta-feira, já está no nosso site a tabela 2021. Então, infelizmente, a partir de agora, só posso aceitar a tabela 2021. Essa equipe, a equipe foi dividida em 3. Então, tá, Denise, que sou eu, a Roberta e a Lília, estamos com o grupo 1, 2 e 3, que são essas coordenadorias que estão aí. Todo esse material vai ficar disponibilizado lá no site da Untime, tá bom? O evento, o programa é 100% gratuito. A equipe 2 é a Paula e a Mara, então tem aí também, vocês vão ter a página, os municípios das regionais que estão aqui do lado, que estão pertencentes a elas. Então, dentro das regionais tem os municípios, e o terceiro grupo ficou com a Denise e com a Eliane, que estão pertencentes a este grupo de coordenadorias regionais. Um beijo para vocês e muito obrigada. A gente daqui a pouco tem outra reunião. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês, viu? Dê um beijo no seu coração e um abraço bem apertado. Bem apertado. Obrigada. Fica com Deus. Beijo, Deus Celi. também. Fiquem Beijo, com Deus, André. gente. Beijo para vocês. Dê. Força. Obrigada.